Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu não sei se todos sabem, mas eu cresci numa família de comerciantes. Meu avô era comerciante, depois meu pai deu continuidade na loja, trabalhava com comércio, ainda hoje trabalham com comércio. E é muito comum no final de ano, e eu vi isso por diversas vezes, no final de ano e nesse início de novo ano, as lojas fecharem para um balanço. E a loja do meu avô também fazia isso, Tirava lá uma semana, fechava para contar as mercadorias. É um tempo onde as empresas param tudo o que elas estão fazendo para avaliarem a si mesmas. É tempo de avaliar os ganhos do ano, as perdas do ano, e dessa forma perceber o saldo final. E também era um tempo de se pensar e projetar o que se esperava então para o novo ano. E é por isso que nessa noite, aproveitando este momento, esta data, eu quero trazer para vocês o tema fechado para balanço. E eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 139, verso 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Davi, neste salmo, está pedindo a Deus para que o examine. Sonda-me, ó Deus, faça um balanço da minha vida, avalia-me neste momento. Esse é o pedido de Davi. E eu gostaria de terminar este ano fazendo um balanço espiritual de nossas vidas. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer este balanço, a olhar para si mesmo. Eu quero propor uma retrospectiva de tudo que nós aprendemos durante este ano de 2018, como igreja, como comunidade. E para isso, nós vamos rever nesta noite todas as séries de mensagens, e no final, eu espero que você possa responder algumas perguntas, para dessa forma se avaliar, fazer um balanço espiritual da sua vida. Então, eu quero começar lembrando do tema vivido por nós durante o ano de 2018, sob nova direção. Durante este ano, nós fomos desafiados a entregarmos a direção da igreja, a direção da nossa vida, da sua vida, a direção da nossa família, a direção do nosso trabalho, do nosso dinheiro, da nossa cultura, nas mãos de Jesus. Fomos desafiados a vivermos sob nova direção, a direção de Jesus Cristo, abrirmos mão da nossa própria direção e entregar toda a nossa vida a Cristo Jesus. E o tema tema do ano de 2018, o versículo, está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A compreensão de que fui crucificado, essa palavra do apóstolo Paulo, fui crucificado, é a admissão de que antes de passar pela cruz, vivíamos uma vida dirigida por nós mesmos.
o que determinava nossas escolhas em todos os âmbitos, em todas as áreas e dimensões das nossas vidas, era a nossa vontade, o nosso prazer, o nosso querer. Mas nós vamos aprendendo aqui que no Éden nós rompemos com Deus, o dono de toda a criação, e achávamos com isso que poderíamos então viver uma vida a partir de nossas próprias escolhas, uma vida a partir de nosso próprio querer. Achávamos que poderíamos ser autossuficientes, autoexistentes. Entretanto, aprendemos aqui durante todo este ano que Deus nunca deixou de ser o dono da criação e nunca perdeu o controle da história, e que nós não somos autoexistentes, nós não somos autossuficientes. E ao rompermos com Deus, descobrimos que não existe vida em nós mesmos e que a morte passou a ser uma realidade em nós. Fui crucificado é a afirmação de que reconheço que preciso de Deus, portanto eu devolvo a Ele a direção da minha vida e de tudo que implica a minha vida. Eu morro para mim mesmo, fui crucificado, significa que eu me vejo morto em Cristo e ressurreto com Cristo para uma nova vida. Uma vida agora debaixo da submissão e da direção de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nele então vivo para toda a eternidade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nesse início, nós tivemos a nossa primeira série do mês, no mês de abril, Igreja Sem Fronteiras. Aprendemos que igreja é um projeto de Deus, que visa formar de todos os povos um só povo para Ele. Um povo com o qual Ele pretende viver uma comunhão plena. E aprendemos durante este mês que estabelecer o reino de Deus não é estabelecer igrejas físicas, mas estabelecer os valores e princípios de Deus, estabelecer a justiça de Deus e estender seu perdão e reconciliação a todos os homens. Participar da missão de Deus e do seu reino é participar ao lado de Deus da intenção de promover e amar o ser humano. Dia 15/5 nós falamos sobre Igreja Projeto de Deus. Dia 22/4 nós falamos da missão da igreja. Dia 29/4 nós conversamos sobre a responsabilidade coletiva da igreja para com o reino. Nós somos responsáveis pelo projeto de Deus, a sua igreja. Nós somos responsáveis de fazer com que a vida do ser humano se torne digna, porque esse é o projeto de Deus, e nós somos chamados por Deus para cooperar e participar deste projeto. Neste caso, a tarefa da igreja local não é apenas evangelizar, também o é, mas não apenas, e não acontece apenas no âmbito pessoal e individual do ser humano, mas também alcança todo o que está implicando a vida do homem, a sua cultura, a política, a ética, a moral. A igreja precisa entrar em todas as dimensões da vida do ser humano. A igreja é conclamada por Jesus a ser sal e luz do mundo. Ela é desafiada a transformar não somente as pessoas, mas o meio que está inserida. Cada membro da igreja deve transformar a realidade onde está. No mês de maio nós falamos sobre família, e o tema era família sob pressão. Aprendemos muitas coisas sobre família no mês de maio, eu não teria tempo de repassar tudo isso, mas eu quero apenas trazer alguns pontos à luz dessa reflexão. O casamento
é uma instituição divina. Nós afirmamos isto. Não foi uma criação de homens, nem de uma religião ou de alguma cultura, mas diretamente do Deus Criador. O casamento foi a primeira instituição ordenada por Deus aos homens. Também afirmamos aqui que o casamento é uma lei universal de Deus. Antes mesmo da lei de Moisés, Deus já havia feito a mulher para o homem e o homem para a mulher. Deus já havia ordenado sua bênção sobre essa união. Portanto, a bênção sobre o casamento não depende de credo ou raça, mas ela é somente para a união do homem com uma mulher. E nós falamos que todas as vezes que um homem se une a uma mulher, Deus abençoa essa relação. Também afirmamos aqui que a relação sexual é somente para aqueles que decidirem deixar pai e mãe. A relação é para aqueles que decidiram deixar de ser crianças e assumir o outro para sempre em sua vida. Assumir o ônus e o bônus dessa relação. Também falamos sobre os novos modelos de gerações. Conversamos sobre a geração canguru. Falamos sobre divórcio. Muito poderia falar sobre família aqui, mas, como eu disse, nós não temos um tempo para trazer à tona tudo o que implica família. Então eu quero continuar com vocês, e no mês de junho, o nosso tema foi Vivendo sob Nova Direção. No mês de junho nós tratamos sobre dinheiro, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre a relação, trabalho e vocação. Eu acredito que o mês de julho foi o mais difícil para os pregadores. Papo reto. Não foi fácil, né? Para aqueles que vieram aqui trazer uma mensagem e ter uma conversa franca sobre alguns temas. Tratamos de assuntos delicados: racismo, pena de morte, aborto, suicídio, ideologia de gênero, redes sociais. Tratamos destes assuntos de forma aberta e clara. Foi tempo de um papo reto, um papo franco. No mês de agosto, nós conversamos sobre vida em comunidade. Nós olhamos para a história da igreja, a experiência da igreja de Corinto. Particularmente, aprendi muito nessa série. Eu me enchi também de esperança. Vi que a igreja de Corinto era cheia de problemas, não diferente das igrejas de hoje. Contudo, ela conseguiu viver em comunidade e fazer com que o nome de Jesus se tornasse conhecido. Foi um tempo para olharmos também para nós como igreja, e nos vermos e nos entendermos como comunidade. O mês de setembro, começamos com a nossa feira ministerial. Aqueles que participaram da feira devem trazer a sua memória, foi algo para mim muito, muito, muito bom. Que lembrança gostosa. Neste mês olhamos também para a nossa cultura, e nós procuramos desmistificar alguns erros cometidos por muitos com relação à questão do sagrado e do secular. Vimos que nosso viver é um culto para Deus, 24 horas. Portanto, tudo que fazemos é sagrado, pois tudo que nós vivemos tem a participação de Deus. Não existe, nós falamos sobre isso, a possibilidade de realizarmos algo sem que Deus esteja presente em nós. Porque uma vez que aceitamos a Cristo, Deus nos selou com o seu Espírito e não temos mais como nos separar de Deus. Você não pode trabalhar sem Deus, você não pode dormir sem Deus, você não tem como viver mais sem Deus. Portanto, nós falamos que, na verdade, Deus nos consagrou, Deus nos encheu com o seu próprio Espírito, fez de nós seu templo e habitação. Então tudo que fazemos é sagrado, porque tudo que fazemos é feito para o Senhor. E se assim não for, nós estamos agindo de forma errada, porque Deus imprimiu em nós
o seu selo, colocou em nós o seu Espírito, para que nós sejamos santos, para que nós possamos viver para Ele. Ele habita em nós e nós habitamos nele. É dessa forma que devemos viver. Quando você vai jogar bola, quando você vai ao cinema, nós falamos sobre isso. Tudo que fizer é com Deus que você faz. É com Deus. Porque agora Ele é um com você. Ele faz parte da sua vida e você faz parte dessa vida com Deus. Bom, no mês de outubro, foi um mês, como disse a Flávia, né, conturbado, né? Mês de eleição. E nós vivemos um tempo muito conturbado em nosso país e também nas relações entre nós irmãos. Durante o ano de 2018, e isso vem culminando a chegada da eleição em outubro, nós ouvimos muito sobre corrupção. Muitas denúncias vieram à tona. Muitas pessoas importantes no meio político foram presas, entre elas o presidente, o ex-presidente, né? Lula. Pela primeira vez, as mídias sociais foram usadas para que as pessoas manifestassem suas posições diante as falas dos presidenciáveis. E neste período, muitos pastores e irmãos se deixaram levar pelo calor das discussões e nós conversamos sobre isso em uma de nossos temas da série Cidadania a partir de Jesus Cristo. Falamos que não importava o lado que você estava, não importava a bandeira que você carregava no campo político, porque antes de qualquer coisa, somos todos cristãos, estamos todos do mesmo lado, e a nossa bandeira é a do reino de Deus, e não de ideologias de homens, e que deveríamos sim, nos lembrarmos que éramos peregrinos, estrangeiros nessa terra, e trabalhamos sobre esta questão da cidadania. Em novembro, nosso tema foi identidade. Fizemos uma introspecção, isto é, olhamos para dentro de nossa comunidade, falamos de nossa história, quem somos? Somos batista, somos cristãos, falamos de nossa origem, conversamos sobre o que desejamos ser e fazer, qual a nossa visão, apresentamos de forma clara a diferença de uma igreja missionária e uma igreja missional. Nos definimos como igreja missional e também apresentamos nossa visão e missão. Nossa visão, ser uma comunidade em que cada membro seja uma expressão do amor de Deus onde estiver. Preste atenção, nossa visão, ser uma comunidade em que cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. Para sermos uma igreja missional, precisamos nos ver como comunidade, onde cada um de nós é responsável pelo outro. Cada um de nós serve o outro com o seu dom, com o seu financeiro, se assim for necessário, onde cada um de nós é responsável pela vida do outro. Compartilha o seu pão e expressa dessa forma o amor de Deus. E assim, disse Jesus, quando nos amarmos, saberão que somos seus discípulos. Durante esse tema da identidade, eu disse aqui na igreja que a religiosidade, esta pode ser vivida na individualidade, mas a espiritualidade cristã somente na vida em comunidade. A religiosidade, esta pode ser vivida na individualidade,
Mas a espiritualidade cristã, somente na vida em comunidade. Porque a espiritualidade cristã, ela é vivida em relacionamentos, não nos rituais. Quando alguém for oferecer uma oferta, Jesus disse: se você souber que tem alguém contra você, se você souber que há algo, uma relação que não está bem entre você e o seu irmão, deixe a oferta, porque o mais importante é que você se reconcilie, primeiramente com aquele que você precisa se reconciliar. Depois você volta e dá a oferta, porque espiritualidade cristã é vidas se relacionando, porque Cristo morreu por isto, para que nós fôssemos um, para que nós nos amássemos, para que entendêssemos e nos víssemos como um só em Cristo. Precisamos ser uma expressão do amor de Deus, aonde estivermos, pois não vivemos dentro da igreja. O tempo que nós estamos aqui juntos é muito menor do que o tempo que passamos fora. E nós precisamos, fora deste tempo, sermos uma expressão viva do amor de Deus, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, da escola, e até mesmo para aqueles que não nos conhecem, quem sabe que esbarramos de vez em quando pela rua. Falamos aqui da nossa missão, conectar as pessoas a Deus. Essa é a missão da nossa igreja, essa é a minha missão, é a sua missão. Para sermos uma igreja missional, nós precisamos ser intencionais na evangelização daqueles que fazem parte de nossa rede de relacionamentos. Precisamos conectar as pessoas a Deus. Eu e você somos chamados para fazer discípulos para Cristo. Ser um discípulo de Cristo é obedecer a tudo quanto Ele nos ordenou. E Ele disse: ide e pregai este evangelho a toda criatura. Essa não é uma tarefa que eu e você podemos terceirizar. Não podemos. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E como igreja, desejamos trabalhar juntos nessa tarefa para conectar pessoas a Deus. Por fim, então eu quero levantar algumas perguntas, trazendo à memória de vocês tudo que nós conversamos durante este ano de 2018. E eu volto então ao Salmo 139, verso 23 e 24. Diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. O salmista inicia pedindo para ser sondado. Olha para mim, Deus, me sonda, me avalia. Mas agora ele pede para que Deus, então, uma vez feita a avaliação, apontasse para ele aquilo onde ele estava errado, aquilo onde a sua conduta não estava ainda acertada, para que pudesse ser corrigida. Dirige-me pelo caminho eterno, me ajuda a consertar-me, Deus, naquilo que eu estou errado. Como vocês podem ver, aprendemos muitas coisas neste ano de 2018. Deus nos falou de diversas formas, sobre diversos temas. Agora, eu e você precisamos convidar Deus para fazer uma introspecção do nosso ser. Precisamos entrar e olhar dentro de nós com Deus. E a melhor forma de fazermos isto é levantando algumas perguntas para refletirmos. Portanto, eu quero apresentar a vocês algumas perguntas. Eu quero que você realmente pare e reflita, ainda que seja por um breve momento, ou quem sabe depois você vai parar nesse 1º de janeiro e pensar um pouco sobre isso, mas
Se você quiser anotar essas perguntas, mas se você puder, pelo menos agora, pare um pouquinho agora, acalma o seu coração e ouça essas perguntas e pense agora, com toda sinceridade. Deixe o Espírito de Deus te ajudar nesse processo. Que diferença fez na sua vida todo este aprendizado que hoje você relembrou? Que diferença fez de prático na sua vida tudo que você ouviu de Deus neste lugar durante o ano de 2018? Você hoje é mais submisso a Deus do que o início do ano? É mais submisso às autoridades que Deus colocou sobre sua vida do que no início do ano? Você hoje é mais generoso do que no início do ano? Você é mais manso? Que diferença fez para você tudo que você ouviu? Você está mais parecido com Jesus do que na virada do ano passado? Eu vou te ajudar um pouco mais. Então eu vou pensar em áreas. Família. A sua forma de lidar com a família. Nós falamos aqui família sob pressão. A sua forma de lidar com a família mudou? A sua esposa, seu marido, seus filhos, viram diferença em você neste ano? No campo profissional, vamos pensar no profissional, nós falamos aqui sobre a relação trabalho, vocação. Você tem visto o seu trabalho como um ministério de Deus? Você tem honrado a Deus no dia a dia no seu trabalho? Você tem se relacionado com o seu chefe melhor, respeitando e sendo submisso a ele? Ou você tem tratado o seu funcionário melhor? E no campo do lazer? Vamos pensar no lazer. Você conseguiu entender que a vida é dom de Deus e que a vida é sagrada aos olhos de Deus? Quando você joga futebol, e aqui tem uma turma que gosta disso, né? Você joga com o fim de glorificar a Deus? Você só vai lá mesmo para quebrar a canela do outro irmão? Quando você vai ao cinema, você vai com a intenção de honrar o nome de Deus? Ou será que você só vive um culto a Deus quando você entra neste lugar? E se pensarmos na igreja, você tem se engajado mais na obra de Deus? Você se inscreveu como voluntário de um dos ministérios da igreja? Bom, eu vou concluir. Tudo isso é para ajudar você a refletir. Eu espero que ao longo dessa semana você possa trazer à memória essa mensagem, essas reflexões. Você ouviu durante esse ano ensinos fundamentais na palavra de Deus. Eu espero que você possa ter aplicado à sua vida tudo que você aprendeu. A sabedoria, ela não está no ter conhecimento de toda a ciência, nem de toda a palavra de Deus, mas em aplicar aquilo que já se possui de conhecimento. O sábio é aquele que, ao receber um ensino, ele aplica o que ele aprendeu. Uma pessoa pode ter muitos diplomas, muito conhecimento científico, acadêmico, até mesmo da palavra de Deus, mas se nada daquilo ele aplica, ele não é sábio, porque não adianta eu ter conhecimento e não aplicar o que eu aprendi. Enquanto o outro talvez pode ter o mínimo de conhecimento, mas aquilo que ele ouviu e aprendeu, ele vive e aplica. Ele é mais sábio. O que agrada a Deus não é você vir aqui todos os domingos para ouvir o pastor Cornélio, para ouvir a Ló, a Regina, o Fernando. Não, não é isso. Porque se você vier aqui todos os domingos e não aplicar a palavra de Deus à sua vida, você é masoquista. Você gosta de ficar ouvindo, né, sermão
e para nada, né? Você está perdendo tempo. A expectativa é de que, ao vir aqui, você ouça, aprenda com Deus, e você possa aplicar o que você aprendeu com Deus na sua vida. E assim Deus vai colocando ordem na sua vida. Deus espera de nós arrependimento. A cada palavra que eu vou ouvindo, eu me arrependo, porque eu vejo a minha fragilidade, meu erro. E eu então peço perdão e falo: Deus, eu quero mudar nessa área. Eu preciso corrigir-me em cada área. É assim que Deus espera de nós. É a postura que Ele espera diante de cada aprendizado. Viva 2019 colocando em prática o que você já aprendeu da palavra de Deus. E você terá um 2019 abençoado por Deus. Porque todo aquele que vive a palavra, ele é abençoado. O fluxo da bênção de Deus flui naturalmente. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Comprometa-se em obedecer a palavra de Deus, e Ele colocará a sua vida em ordem. E ainda que você tenha lutas em 2019, Deus estará presente para te sustentar e te fazer andar sobre as águas, se necessário for. Se você simplesmente confiar na sua palavra e praticar a sua palavra, a bênção de Deus irá fluir, porque o grande desejo de Deus, desde o princípio da criação, é que tudo te vá bem. E é por isso que Ele nos orienta. Aplique a palavra de Deus, como Deus ordenou a Josué. Medita dia e noite nessa palavra. Não tire os teus olhos desta lei. Guarde todos estes mandamentos, e serás bem-sucedido em todos os seus caminhos. Que assim seja conosco, que assim seja com você. Que Deus o abençoe em 2019. Que todos os teus caminhos sejam de vitória, de prosperidade, de saúde, de paz. Feliz 2019. Feche os teus olhos. Pai amado e eterno, queremos te agradecer por esse dia. Queremos te agradecer por podermos estar na tua casa nesse dia. E Senhor, nós sabemos que é teu prazer abençoar os teus filhos. A tua palavra nos ensina que as tuas mãos não estão recolhidas, pelo contrário, elas estão estendidas para nos abençoar. E nós cremos nessa verdade. E nós sabemos que cada orientação e cada ensino do Senhor, Ele vem para fazer com que a bênção do Senhor prospere e flua em nossas vidas. Portanto, nós queremos estar sensíveis ao Teu ensino. Nós queremos sim, Deus, nos comprometermos neste ano a vivermos a Tua palavra com intensidade, a sermos, Senhor, corretos diante dos Teus olhos. E por isso a nossa oração nesta noite é a oração do salmista: sonda-nos, Senhor. Sonda-nos nesta noite em que encerramos este ano. É com gratidão que estamos aqui, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. E Senhor, se há algo em nós, se há algo, Senhor, que está fora do Teu caminho, se há algo em nós que não Te agrada, Senhor, mostra-nos, ó Deus, como disse o salmista, para que os nossos caminhos sejam os Teus caminhos eternos. Nós queremos, Senhor, sermos guiados pelo Senhor, sermos dirigidos pelo Senhor. Queremos viver sob essa nova direção, a direção do Teu Espírito, Deus. Nós abrimos mão de tudo nesta noite, nos rendemos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor. Tu és tudo para nós, razão do nosso viver. Nos lançamos a Ti, Senhor, e nós sabemos que no Senhor somos mais que vencedores. Nós sabemos que no Senhor 2019 será um ano de bênção para nós, para a nossa casa. Nós sabemos que no Senhor, Deus, prosperaremos. Nós sabemos que no Senhor, nenhuma acusação se levantará contra nós. Nós sabemos que no Senhor, Deus, tudo podemos,
porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso Deus, o Senhor Emanuel. Tu és o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Nós Te adoramos. Obrigado pelo 2019. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.